hoje aquela live prometida, que você já tava na minha ideia, já fazia uns dias, viu, Andréia? Para a gente falar sobre high school particular boarding, que as pessoas acabam confundindo, não sabem exatamente o que é. Então, a gente vai estar aqui hoje para poder estar explicando, tirando todas as dúvidas. Só para me apresentar, para quem não me conhece ainda, então eu sou a Giovana, da IE, daqui da Granja Viana, de Cotia. A gente trabalha com um público de high school bastante grande. O pessoal tem uma expectativa muito boa com o programa. Eu vou dizer de novo, high school é o programa que eu mais gosto de vender. Eu acho que o seu também é. Com certeza. É um programa que você leva para a vida toda, na verdade. É diferente de você estar fazendo um curso de intercâmbio depois que você faz o ensino médio, quando você vai fazer um curso mais velho, que seja um estudo e trabalho. O high school não, o high school é um negócio muito joia, que você vai adquirir experiência e a primeira experiência de vida. E isso você vai levar para a sua vida toda. Então, você fazer um high school muito legal, você vai ter uma experiência muito joia, muito bacana. Então, a Andréia, ela é representante da 3W. A 3W, ela tem escolas muito legais nos Estados Unidos e ela vai explicar para a gente, vai tirar todas as dúvidas que a gente tem em relação ao que é uma escola particular, quais as diferenças de uma particular para uma public, sem escolha. E aí ela vai estar falando sobre as acomodações, que você pode ficar tanto nas casas de família quanto na residência estudantil, que é a famosa boarding, que é aquele sonho de consumo, né? Vamos lá, Andréia, a bola está contigo agora. O que você me fala? O que você me conta? Bom, primeiramente, quero agradecer o espaço, o tempo de vocês. Vamos aproveitar esse momento para planejar, né, para estudar todas as possibilidades de intercâmbio. A gente não pode viajar agora, mas em breve poderemos. Tem vários países aí que já estão voltando à ativa aos pouquinhos e logo mais será a nossa vez. Eu também estou nessa de querer ver as pessoas. Já faz 2 meses que estamos em casa, mas logo mais estaremos juntos novamente, né? Como a Giovana já falou, meu nome é Andréia, eu sou representante da empresa 3W no Brasil, e a 3W é uma das parceiras da IE. Então, nós representamos escolas particulares nos Estados Unidos, como a Giovana já comentou. Né? E o foco é para alunos que queiram fazer o programa de high school, esse programa tão especial que a gente vai falar bastante hoje na live, né? Que nada mais é do que o ensino médio no exterior. Então, trabalhamos somente com adolescentes, somente com um programa de high school para uma duração mais curta ou mais longa, independente, nós oferecemos as duas opções. E hoje, então, vamos falar um pouquinho sobre quais são as possibilidades, benefícios, acomodação, enfim, tirar todas as possíveis dúvidas sobre o programa. Isso aí, vamos lá então. Eu vou fazer uma pergunta que é a primeira. Quem vem falar comigo fala Tá. assim: eu quero fazer high school, mas qual que é a diferença? O que tem de diferente? Eu tá fazendo um J1, nós vamos falar só de Estados Unidos hoje, tá, gente? Então vamos lá. Um J1 americano e fazer um F1. O que é o F1? É o visto de estudante, o J1 é um visto específico para o high school governamental. Ele é um visto cheio de regras. Então, eu já Exatamente. começo por ali. A primeira coisa, quais são seus planos? Qual é o teu pensamento? O que você quer fazer? Então, vamos lá, explica pra gente a diferença de uma escola particular, que é um visto F1, com uma escola J1. Legal, ótimo. Eu acho que o primeiro ponto é, como você falou, conversar com o aluno, identificar, primeiro, qual que é o perfil desse aluno, o que ele espera deste high school e quais são os planos dele também. Então, tendo isso em mente, a gente vai conseguir direcionar para uma escola pública, para uma escola particular ou até mesmo outros países que a IE trabalha aí com o Canadá, com a Austrália, com Nova Zelândia, são várias as opções. Mas falando hoje sobre Estados Unidos, como a Giovana falou, temos duas diferenças aí, as escolas públicas e as escolas particulares. Primeiro, falando sobre escolas públicas, existe um programa que é o visto J1, que a Giovana falou, que é sem escolha. Então, o adolescente não pode escolher nada, O pode nome cair já em qualquer fala. lugar.
dos Estados Unidos. O nome já fala, você tem que ser super flexível, super mente aberta. Então é um programa realmente para um perfil bem específico de adolescente e de família, né? Porque o high school, toda a família faz o intercâmbio, o pai e a mãe se envolvem também, né? Quando a gente fala de escola É um particular, pacote, né, é o, Andréia? é o pacote. É assim, por mais de um ano, o convívio. Então, assim, a gente realmente atende a família inteira. Então, é importante todo mundo falar a mesma língua, né? Atender as expectativas, obviamente, do adolescente, que é o viajante, mas também tem pai e mãe envolvidos, né? E além de... Voltando agora, né, que a gente estava comentando, a escola particular é o oposto disso. Então, quando a gente fala de escola pública, é sem escolha nesse programa J1. Na escola particular, o aluno tem um poder de escolha muito grande. Na verdade, ele vai escolher a escola de acordo com os objetivos dele, de acordo com as preferências. Então, para um aluno pode ser a região. Eu quero estudar na Califórnia, por exemplo, ou eu quero ficar perto de Nova York. Tudo bem, dá para você escolher uma escola ali nessa região. Ou então, eu gostaria de focar em uma carreira, eu gostaria de fazer engenharia depois na faculdade. Tem como eu agregar isso no meu high school? Tem sim. A gente consegue indicar escolas que tenham matérias relevantes à área. Ou até mesmo um esporte. Por exemplo, eu jogo futebol, queria continuar jogando, de repente eu penso em jogar na faculdade nos Estados Unidos depois. Então, o poder de escolha de uma escola particular é o primeiro ponto de diferença, né? Então, a gente consegue casar muito bem a escola com o perfil do aluno. Então, a gente encaixa as duas coisas, né? E esse bate-papo que a gente comentou antes, né? De conversar, de entender o perfil do aluno, quais são os objetivos, ele é super importante para que a gente chegue até a melhor escola para aquele perfil, né? E além disso, um ponto super importante das escolas da 3W é que 90% dos alunos são americanos, né? Uma média são 90% de alunos americanos. Então, diria que é um dos programas onde o aluno terá uma imersão de maneira realmente completa, né? O número de americanos é maior, porque a ideia aqui é que ele realmente faça as aulas com americanos, os esportes, as atividades extracurriculares, precisa fazer um trabalho em dupla, vai acabar fazendo com um americano. Então, a ideia é realmente essa imersão na cultura americana. É muito importante isso, e a gente prioriza realmente essa imersão total na cultura, né? E o terceiro ponto de benefício, até que eu gostaria de trazer para vocês, essa diferença aí de escola pública e particular, é a questão da preparação para a universidade de maneira personalizada. Então, todas as nossas escolas têm essa preparação, né? Então, se o aluno quiser fazer universidade nos Estados Unidos, ele terá uma preparação específica, mas se a ideia for voltar para o Brasil, também não tem problema, a escola estará ali à disposição para dar todo o suporte para auxiliar o aluno a atingir o objetivo também aqui no Brasil. E essa preparação acontece de maneira personalizada justamente porque cada aluno tem um objetivo. Então, o meu objetivo é um, o seu pode ser outro. A gente estuda na mesma escola, mas temos planos de estudos diferentes. Então, isso é algo que as escolas particulares proporcionam. Mesmo que estejamos na mesma escola, pode ser que as nossas grades curriculares sejam completamente opostas. E então, diferente daqui do Brasil, onde todo mundo tem que estudar tudo e todo mundo tem que ser bom em tudo, nos Estados Unidos não. Eles dão oportunidade para você se descobrir profissionalmente, né? Para você focar naquilo que você gosta e seguir os seus objetivos para atingir ali, né, o seu plano ao final do programa. Muito bem, André. Você já me adiantou um monte. Eu tinha algumas perguntas que eu também Olha tenho só. dúvidas aqui. Você já adiantou. Você me falou da grade, né? Sobre a grade. Me conta mais sobre isso, porque eu sei que na escola, no Public Sem Escolha, a grade você vai fazer quando chega lá na escola. Você não consegue definir daqui. Sim, você tem as 5 matérias obrigatórias. Eu tenho certeza que você também vai ter as mesmas 5 matérias obrigatórias, que seriam inglês, matemática, educação física, uma de ciências exatas e uma de ciências humanas, que isso daí é para convalidação das suas notas, para estar valendo para o MEC aqui. Mas quando você chega lá, você tem matérias, outros tipos de matérias que você pode. Você tem várias matérias? Como é que é muito, né?
É bastante São matéria que você oferece. várias, Me dá uma geralzona, o várias. pessoal fica com vontade, com água na boca. Olha, o Henrique está aqui, ele já está vendo para a Marina. Henrique, estou sabendo que você já está fazendo tudo Ah, para a Marina. Vamos lá. não, legal. São muitas opções de matérias e, na verdade, como você falou, na escola pública, como o aluno não sabe qual escola ele vai cair, ele não tem como saber antes quais matérias aquela escola oferece. Então, assim, é uma incógnita, né? No nosso programa, não. Ele pode, né? Ele tem acesso, nós chamamos de catálogo de cursos. Então, são todas as matérias oferecidas pela escola antes mesmo de se matricular. Então, separa um aluno, como eu dei o exemplo da engenharia, for muito importante para ele, né, estudar algo relacionado à área, ou de repente aquele aluno que quer se descobrir profissionalmente, quer focar em outras matérias, nós temos como filtrar as escolas de acordo com uma matéria que seja relevante para ele, né? A escolha das matérias vai acontecer na primeira semana de aula, por quê? Os alunos têm um conselheiro vocacional. Então, o papel desse conselheiro vocacional, ele trabalha como um mentor, né? Então, na primeira semana, aquele aluno vai falar: poxa, quero fazer engenharia aqui nos Estados Unidos. O que eu preciso fazer para atingir esse objetivo ao final do programa? Então, o conselheiro vocacional vai ajudá-lo a montar a grade curricular com matérias que sejam relevantes para aquela área que ele quer seguir, para determinada faculdade que ele gostaria de aplicar, para que ele atinja o objetivo ao final do programa. Então, em número de matérias, nós temos as mesmas 5 matérias obrigatórias, porque na verdade essa é uma exigência daqui do Brasil, né, para convalidar o diploma, mas além delas, das 5, os alunos geralmente escolhem mais 1 e 2 eletivas, né, que são justamente essas matérias focadas em carreiras, né. Então, eu já dei o exemplo de engenharia, mas nós temos também matérias como anatomia, arquitetura, robótica, marketing, negócios, jornalismo, psicologia, são muitas as matérias. Tem até matérias mais diferentes, como ciências forenses, algumas escolas oferecem biologia marinha, empreendedorismo, direito. Então, assim, a gente consegue até mesmo fazer a escolha da escola com base nas matérias que ela oferece, né? E é claro que as matérias variam um pouquinho de acordo com o nível de inglês do aluno. Então, algumas exigem um nível mais alto de inglês e outras são um pouco mais flexíveis. Então, para ele fazer a escolha das matérias, realmente precisa ser na primeira semana, porque ele vai fazer um teste de inglês lá na escola. E aí, com isso, a escola vai falar: olha só, para você são essas aqui as matérias, né? Mas, de fato, o sistema educacional. Desculpa, mas ele faz um teste de inglês aqui também, para saber como é que está o nível dele, para ele poder estar aplicando, né? Ou fazendo o application, tudo, né? O application é uma série de Exatamente. documentação que a escola exige. Na verdade, a escola exige que você tenha a sua vacina em dia, são vários documentos, inclusive de acadêmicos, que você tem que pegar o histórico para ter nota, mas quando chega lá ele faz uma outra prova, é isso? Ele faz. Então, a gente precisa do teste de inglês aqui, sim, porque nós, na 3W, temos mais de 40 escolas. Então, algumas são bem rigorosas quanto ao nível de inglês. Então, para aceitar um aluno, o aluno já precisa ter um nível avançado, por exemplo. Outras não. Outras são bem flexíveis, tendo um nível básico, pré-intermediário, não tem problema. Então, a gente não tem uma nota mínima nesse teste, é mais para que a gente tenha uma ideia do nível do inglês desse aluno e possa indicar as melhores escolas para ele. Então, esse teste aqui acontece por esse motivo, para a gente saber como está o nível dele hoje e quais são as melhores escolas para ele. E o teste que acontece na primeira semana de aula é um nivelamento para saber quais as matérias ele poderá fazer e até mesmo se ele precisaria de um suporte do inglês como segunda língua, né? As escolas oferecem também. Não são todas, 90% mais ou menos. Então, com aquele primeiro teste, se o aluno tem certa dificuldade com o inglês, vamos indicá-lo para uma escola que tenha o inglês como segunda língua, né? Então, aí a escola oferece o inglês como segunda língua, então a escola vai colocá-lo ou nessa matéria, né, que é para dar suporte, base para que ele estude as outras matérias, ou então no inglês com americanos, né? Então, esse teste na primeira semana ele é um nivelamento, né, para realmente saber por qual caminho esse aluno pode seguir.
né? Então, o sistema educacional americano, o bacana da diferença, né? Como eu comentei, aqui são 12, 15 matérias muitas vezes, ninguém pode escolher, todo mundo tem que fazer tudo, e lá não, né? O americano ele acredita que cada um é um. Então, é possível você não ser tão boa em uma matéria e ser excelente em outra, e tá tudo bem. Então, você consegue focar naquilo que você gosta, naquilo que você deseja, e já sair do high school até mais preparado, né, para a parte da universidade, faculdade, e até mesmo para sua carreira. Deixa eu te perguntar uma outra coisa que as pessoas também me perguntam. Então, vamos dizer que ele vá no primeiro ano, do 10º ano, que seria o primeiro ano do colegial aqui. Ele consegue estar renovando isso com você mais um ano, mais outro ano, até, no caso, indo para uma faculdade direta. Ele não precisa ser obrigatoriamente ter que voltar para o Brasil, é isso mesmo? É isso mesmo. Então, essa é outra diferença em relação à escola pública, né? Na escola pública, o aluno pode ficar no máximo um ano. O visto não é renovável. Nas escolas particulares, o visto é renovável por até 6 anos. Então, o aluno pode se matricular por um semestre, um ano, que geralmente são aí as durações, né, mais que todo mundo faz, mas depois, se quiser estender, fazer mais um ano, finalizar o high school lá e até mesmo ir para a universidade depois, não tem problema, tá? Ele faz apenas uma renovação do status do visto e aí de acordo com a instituição que ele está estudando. Então, sim, é possível. Na verdade, a gente tem muitos casos de extensão, né? Alunos que vão para ficar um semestre ou um ano e muitas vezes não têm a pretensão de estudar por mais tempo ou até mesmo fazer universidade, mas acabam ficando, acabam se encantando porque realmente o sistema educacional americano, não somente no high school, mas também na universidade, é incrível. Então, eles acabam abrindo a mente e ficam bastante. Olha, tem uma pergunta aqui. Me perguntaram sobre as refeições. A gente nem falou ainda sobre acomodação. Vamos deixar a refeição para daqui a pouco. Tem uma pessoa que quer saber a Isa quer saber das cidades, mas é melhor falar em quais estados, né? Porque cidade é difícil você pontuar. Você falou que tem mais de 40, é bastante, né? Os estados que você Vou tem falar mais... assim. Vou falar algumas cidades. Eu vi primeiro uma pergunta lá em cima, também em relação aos feriados, como isso é sobre acomodação também, né? Perguntando como funcionam os feriados, se pode permanecer na acomodação. Assim que a gente entrar na parte de acomodação, a gente fala sobre isso e sobre refeição, tá? Em relação às cidades, então, como eu comentei, são mais de 40, se eu não me engano, são 45 escolas hoje que nós temos. Então, é bem espalhado nos Estados Unidos, tá? Mas, basicamente, temos cerca de 20 opções na Califórnia, então quase metade é só na Califórnia, né? Califórnia é um dos destinos... de volta, né? Pois é, Califórnia, assim, é um dos destinos mais procurados. O brasileiro ama a Califórnia. E o bacana é que a matriz da 3W é na Califórnia, em Los Angeles. E lá temos 2 brasileiras que trabalham conosco, que são a Natália e a Mônica. Então, inclusive, a Mônica é a pessoa responsável por todo o suporte aos alunos durante o programa. Então, ela que fica em contato frequente com eles por WhatsApp para saber se está tudo bem, como é que está a adaptação, como é que está as matérias, a acomodação. Então, isso é um ponto super importante, porque ter um suporte de uma brasileira durante o programa faz toda a diferença, né? Fala português, consegue passar ali muito mais fácil o que está precisando, né? Alguém para os pais, a Mônica, se precisar, fala diretamente com os pais aqui no Brasil. Então, até por isso, nós temos boa parte ali das nossas escolas na Califórnia. Então, alguns exemplos de cidade, né? Los Angeles, Santa Bárbara, San Diego, Santa Mônica, Sacramento, São Francisco. Então, assim, ao redor aí de toda a Califórnia, as principais cidades que eu acabei de citar. São cidades maiores, né? Não é como o J1, que são cidadezinhas pequenininhas. A gente pode considerar que fica realmente na grande Los Angeles, que fica em Sacramento, São Francisco. Isso. Então, é para quem realmente não quer ficar numa cidade de 3.000 habitantes, por exemplo. Exatamente. Boa parte, a gente tem até algumas escolas menores, mas boa parte fica assim, cidades menores
não tão pequenas, como você falou, 3 mil habitantes, mas muitas vezes cidades de 40 ou 50 mil habitantes perto de um grande centro. Então, essa é a principal recomendação do high school, pelo fato de trabalharmos com adolescentes. Então, para um adolescente é muito mais seguro ir para uma cidade de 50 mil habitantes, onde ele pode se deslocar por conta própria, ele consegue ir no cinema, no restaurante, no mercado, e estar perto de uma cidade grande para passear no final de semana. Então, ele tem mais liberdade do que se ele ficar em Los Angeles, no centro de Los Angeles, por exemplo, que é uma cidade gigantesca, e ele acaba tendo menos liberdade justamente por não ser tão seguro. Então, isso é bem importante a gente falar. As nossas escolas, como você falou, são todas perto, né? Então, assim, 30 minutos do centro de Los Angeles, 40 minutos do centro de Los Angeles, mas não fica ali no meio do burburinho, né, que a gente fala. Então, muitas vezes o adolescente procura, né, vai até a agência procurando, eu quero ficar em Nova York, eu quero ficar em Boston, eu quero ficar em Los Angeles, mas se ficar nessas cidades, não terá tanta liberdade, por conta dessa questão de serem cidades grandes e não tão seguras. Então, o melhor cenário são cidades menores perto dessas que eu comentei, né? Então, todas essas ficam aí 30 minutos, algumas aí de São Francisco, 20 minutos de Santa Bárbara, 20 minutos de Los Angeles. A de Sacramento fica realmente no centro de Sacramento, que é a capital da Califórnia, só que não é uma cidade gigante, então é bem bacana, na verdade é uma cidade incrível para fazer o high school. Então, esses são alguns exemplos da Califórnia, né? Temos na região da Filadélfia, 45 minutos do centro da Filadélfia, temos uma escola que fica 1 hora de Chicago, 1 hora de Boston, ali na Flórida, perto de Miami, perto de Tampa. Então, assim, temos diversas opções. Estados, como você comentou, além disso temos na Carolina do Sul, Virgínia, Connecticut, então diversas, né? Temos menos escolas no meio dos Estados Unidos, então se vocês observarem os destinos que eu falei, são nas costas, né? Então na costa oeste, Califórnia, temos até perto de Seattle também, e na costa leste, contemplando ali Flórida, Carolina do Sul e a parte de Boston, Nova York, né? Então, esses são os principais destinos que nós trabalhamos. Perfeito, agora. Vamos lá, vamos fazer outra pergunta para a gente falar sobre a acomodação. Para você só explicar, é o principal, né? A cereja do bolo, o boarding com a escola, com a casa de família. Melhor você falar, que você vai falar melhor do que eu. Você vai dar toda a explicação. Não, a gente sempre acredita, né, que a acomodação é muito importante no programa de high school. Na verdade, um dos benefícios do programa de high school é justamente esse combo de coisas. Então, assim, o high school não é somente um programa de estudo. Ele é um programa que oferece o estudo, ele oferece o esporte, os passeios, a socialização, o estudo do inglês e a acomodação. Então, além de ser super especial por se tratar de um programa que só é possível fazer enquanto estiver estudando o ensino médio, né, como você comentou, outros intercâmbios é possível fazer a vida inteira. O high school é só agora. Então, isso acaba tornando o programa muito especial. Tem essa questão de ser um programa completo. Ele é o pacote completo, né? E falando sobre acomodação, nós temos duas opções. Então, a primeira é a famosa boarding school, né? A gente vê esse termo, o que significa boarding school? O boarding nada mais é do que alunos morando dentro do campus da escola, tá? Então, são dormitórios, podem ser dentro do campus ou em casas próximas, algumas vezes a casa fica na própria rua da escola ou na rua de trás, mas o conceito é esse, é como se fosse uma residência estudantil. Então, isso é uma boarding school. Tá? Então, toda boarding school é uma escola particular, né? Sempre uma boarding school é uma escola particular. E o outro perfil de acomodação que nós temos, também com escola particular, é casa de família. Então, essas escolas não oferecem acomodação dentro do campus da escola, mas eles têm parceria com algumas famílias da região que recebem os nossos alunos. Então, casa de família ou dormitórios, essas são as duas opções de acomodação. E são perfis bem diferentes.
Varia muito de acordo com o aluno e de acordo com as preferências deles, né? Então, a casa de família, os alunos têm um quarto individual e a família leva e busca o estudante todos os dias na escola. Então, isso é super importante, já está incluso esse transporte diário, o aluno não precisa se preocupar com isso. Né? E até mesmo aproveitando essa questão da casa de família, muitas vezes são famílias da comunidade da escola. Então, são professores da escola, funcionários, ou os filhos estudam na escola. Então, são famílias bem participativas. Então, é um perfil bacana para os alunos que queiram ter bastante convívio com a cultura americana, né, entrar ali de cabeça realmente no dia a dia do americano, ver como que é a rotina deles, como eles comemoram os feriados. O que eu ia te falar para você, que eu acho que é importantíssimo, é sobre o ir e vir. Os pais, eles levam até a escola, não é isso? A família é Sim. responsável por ir e vir, de estar levando e buscando. Então, eles não vão depender de transporte público em Los Angeles. Se ele quiser uma high school que fique na Los Angeles, ele tem essa opção, não é isso? Exatamente. Então, o transporte diário está incluso. Então, o aluno não precisa pegar transporte público, não precisa pegar aquele ônibus amarelo, Todas, nada né? disso. Em todas elas. Então, isso já está incluso. É uma segurança para o aluno e um conforto também, né? Porque, como eu falei, muitas vezes é um funcionário da escola, ou até mesmo os filhos estudam na escola, então eles acabam indo de carona junto. Então, vai todo mundo junto, né? É comum, o double placement é comum ou não? Você tem um Pode outro acontecer. estudante, é, Pode acontecer, o depende double do tamanho da placement, casa. estudantes de outra nacionalidade, de outra parte, o francês, geralmente é o mesmo sexo ou não? Nem necessariamente não, né? Mas pode ter Não um intercambista de necessariamente. outra nacionalidade que chegue junto com você e você compartilha a casa, o quarto não, que o quarto é só seu. Tem uma pergunta Exato. aqui, Andréia, está perguntando sobre, olha, de novo sobre a refeição. Se no Uhum. boarding os alunos recebem a refeição da escola, ou ele tem que pagar a Uhum. parte, e se é possível Uhum. trocar de família. No caso, em que condição que consegue se trocar de família? Sim, é possível trocar de família, então eu sei que em outros programas é bem difícil trocar de família. No nosso programa, não. É claro que a gente sempre incentiva a resolução do que quer que esteja acontecendo ali. Muitas vezes é um choque cultural, é uma questão de adaptação, e até por Certo, né? isso nós temos a Mônica, que ajuda até mesmo nesse momento. Então, muitas vezes é realmente uma questão cultural, tem coisas que são diferentes no dia a dia da família americana para a nossa. Então, muitas vezes é apenas uma falha de comunicação. Mas é claro, se nós vermos que não tem jeito, realmente é melhor para o aluno trocar de família, a gente faz a troca sim, tá? A gente sabe que se o aluno estiver infeliz na casa de família, ele estará infeliz no programa inteiro. Então, às vezes pode acontecer de realmente não se adaptar, não dar certo com aquela família. Então, a gente faz a troca sim, sem problemas, tá? A gente, como eu falei, incentiva a resolução, até porque muitas vezes é até importante para a maturidade daquele aluno entender que algumas coisas são diferentes em outros países e até abrir a mente. Mas, se não tiver jeito, a gente faz a troca sim. Tá. E sobre a Tá? refeição, que a pessoa, deixa eu ver aqui quem é a Morim, perguntou se o boarding, a refeição está inclusa, se ele tem que pagar alguma coisa, se ele tem Uhum. todas as refeições, ou é só o café da manhã e o jantar, o lanche ele faz na escola, como que funciona? Não precisa pagar nada à parte, tá? As 3 refeições diárias estão inclusas no valor do programa. Então, o café e o jantar é feito na acomodação, seja casa de família ou boarding, e o almoço é na escola e é esquema buffet. Então, já está incluso, né, para todos os alunos da escola, então não vai precisar pagar nada à parte. Né? E aí, falando da diferença em relação à casa de família e boarding, né, nos dormitórios, o aluno divide o quarto sempre com um adolescente de outra nacionalidade e do mesmo sexo, né? E ali nos dormitórios da escola ficam boa parte dos alunos somente intercambistas, né? Porque os americanos moram com os pais ali na cidade. Então, boa parte dos alunos que estão hospedados nos dormitórios da escola são de outras nacionalidades. Então, aqui é uma proposta um pouco diferente.
né? Para um aluno que quer, de repente, conviver com bastante pessoas de outras nacionalidades, dividir a sua experiência com alguém que está ali na mesma situação que ele, com as mesmas novidades, os mesmos desafios. E é um perfil também, muitas vezes, de aluno que já pensa em ir para a universidade depois nos Estados Unidos, já que nas universidades americanas o aluno mora dentro do campus. Então, quando o aluno faz... Exatamente, ele vai mais adaptado, né? Quando ele vai para o boarding, ele vai mais adaptado. E a Mari perguntou se nos dormitórios o quarto é sempre compartilhado. Sim, com uma exceção, tá? Eu tenho uma única boarding school, que fica a 45 minutos do centro da Filadélfia, que o quarto é individual. É a minha única opção de quarto individual. Todos os outros, os quartos são duplos ou triplos, dependendo da disponibilidade da escola. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Muitos pais, eles falam assim, será que eu posso passar o final do ano? Ele vai ficar um ano letivo todo. Final do ano, Natal, Ano Novo, posso encontrar com meu filho? A gente vai passar 15 dias? É possível? É possível. Até aproveitando essa pergunta, eu já vou responder ela e a parte dos feriados. Feriados e os breaks, né? Exatamente. Então... Nos Estados Unidos, eles têm 3 breaks, que nós chamamos, 3 pausas ali, né? É mais ou menos igual aqui a gente tem, geralmente, em abril e outubro, a semana do saco cheio, né? É mais ou menos a mesma ideia que eles têm lá. Então, o primeiro break acontece em novembro, uma semana em novembro, por conta do feriado de Ação de Graças. O segundo break é no final do ano, entre Natal e Ano Novo. Então, geralmente do dia 20 de dezembro até o dia 5 de janeiro, mais ou menos. Então, eles não têm férias longas no final do ano. Eles param aí 2 semaninhas só. E o terceiro break é o Spring Break, que acontece março ou abril, dependendo da escola, também por uma semana. Tá? Então, falando primeiramente sobre a visita dos pais lá, é possível sim, tá? É possível os pais visitarem os alunos quando eles quiserem, não tem nenhuma restrição quanto a isso. A gente só precisa informar a escola antes, é o ideal. Então, alguns pais levam os filhos no primeiro dia de aula e muitas vezes a escola tem uma reunião para pais no primeiro dia de aula e os pais dos intercambistas podem participar. Muitas vezes vão no final do programa buscar o filho e em outros casos vão entre Natal e Ano Novo. Então, pode sim, tá? E aí, em relação a isso, esses 3 breaks não tem aulas, né? A escola fica fechada. Então, alunos que estão hospedados em casa de família, eles podem ficar na acomodação normalmente. Então, eles não terão aulas, mas podem ficar hospedados na casa de família. Os alunos que estão em boarding school, a acomodação fecha também. Tá? Então, nesse caso, qual é a solução para eles? A escola, tanto no break de novembro quanto no break de abril, oferece viagens com custo extra para os alunos. Então, todos os alunos que estão ali nos dormitórios fazem essa viagem juntos com algum professor, vai depender um pouquinho da localização, mas pode ser para outra cidade, nos Estados Unidos, então eles têm essa alternativa. E o break de final de ano não é oferecido viagem, então a própria escola já recomenda que ou a família vá para os Estados Unidos, passar as férias lá, ou o aluno volte para cá também, e muitas vezes muitos fazem isso até para quebrar um pouquinho da saudade, matar a saudade aí da comida, né, do clima brasileiro, ver a família. Então, são esses os breaks, né, e em relação às acomodações fecharem ou não. Tá ótimo. Deixa eu perguntar mais alguma coisa, se existe alguma atividade complementar depois da aula, ou eles ficam com a tarde livre, por exemplo, que eu sei que o tempo de aula é maior do que a gente tem aqui. Não é exatamente até meio-dia, 1 hora, né? Exato. Lá eles estudam geralmente das 8 às 3, varia um pouquinho de acordo com cada escola, mas em geral é esse o horário. E das 3 às 5, depende do aluno. Se o aluno quiser ficar livre, ele pode, mas a maioria se engaja ali em atividades extracurriculares, né? Então é muito comum a gente ver bastante nos filmes, nas séries americanas, os clubes. Então a gente vê o clube da matemática, o clube da robótica, o clube de ciências, de fotografia, que faz o anuário. Então, os alunos eles devem entrar em pelo menos um clube das nossas escolas. Então, geralmente, eles fazem esse tipo de atividade
depois do horário de aula, né? Além do esporte, obviamente, que eles também jogam, então dependendo do horário dos treinos, pode ser depois do horário da aula, e toda a parte de reforço pós-aula. Então as escolas oferecem o study hall, que nós chamamos, que é um reforço pós-aula. Sempre tem um professor à disposição para ajudar o aluno se ele precisa de alguma ajuda num projeto, numa lição de casa, ou aqueles alunos que estão indo mal, tirar alguma nota vermelha, é obrigatório a participação no study hall. Então, é muito difícil. Eles precisam estudar um pouquinho mais. Então, sempre tem alguma atividade acontecendo. Então, basicamente, os nossos alunos estudam das 8 às 5, né? Pode parecer muita coisa, mas é muito dinâmico. Então, eles se locomovem de sala para sala, eles não ficam na mesma sala de aula o dia inteiro. Então, pode ser que tenha um teatro, logo depois uma prática de esporte, depois tem um laboratório de ciências. Então, é tudo muito dinâmico e a rotina é bacana, assim. Então, não é algo tão maçante que você fica na sala de aula só copiando, né? As turmas são muito práticas, então é bem bacana. Tá falando muito, né? Quer tomar uma água, as pessoas querem fazer Não! pergunta, você tá ali, olha, malhando. Eu tenho mais perguntas aqui, tem umas colas aqui, entendeu? Permitido na combinação, você já me respondeu várias coisas. Você já falou sobre os esportes, que é a escola, o Public, ele tem bastante prática de esporte sazonal, óbvio. Com você também é sazonal, né? Você não vai ter futebol o ano todo, né? Tem muita gente que me procura. Eu tenho alguns casos, sim. Então, assim, também, os esportes também são sazonais, né? Quando a gente fala de escola particular, é sempre de acordo com o estado. Então, o estado determina quais são as temporadas de cada esporte para que os campeonatos estaduais possam acontecer. Então, pode ser que o futebol, por exemplo, a temporada de futebol da Califórnia, por exemplo, é na primavera, de fevereiro a maio. Então, todas as escolas da Califórnia terão esse mesmo calendário para que eles possam jogar entre si. Só que existem algumas escolas que têm academies, que eles chamam, é como se fosse uma escolinha de futebol, escolinha de vôlei, tênis, natação, equitação. Então, eu tenho algumas escolas que oferecem, sim, esportes o ano inteiro. Não será o esporte oficial da escola, né? Como a gente falou, o esporte é sazonal, mas ele pode praticar, sim, o ano inteiro. Então, até mesmo um adolescente que quer focar bastante no esporte, pensa em fazer depois uma universidade nos Estados Unidos com bolsa atlética, por exemplo, é bem interessante ir para uma escola particular, porque em algumas escolas públicas existe uma restrição. O aluno estrangeiro não pode fazer parte do time oficial, do time que compete. Nas escolas particulares isso não existe. Então, o aluno só precisa de se destacar e ser convidado a participar do time oficial pelo técnico. E aí ele vai participar dos campeonatos estaduais e geralmente nesses campeonatos é onde vão os olheiros das universidades, que oferecem bolsa de estudos atlética. Então, para um aluno que joga futebol, joga basquete, joga qualquer outro esporte e deseja usar o esporte para entrar numa universidade americana, é bem interessante ele ir para uma escola particular. Ele terá mais visibilidade. Essa informação é fantástica. Então, você está querendo me dizer que o meu estudante joga, ele é muito bom. Se ele for para um J1, ele não vai ter a mesma visibilidade, ele não vai conseguir aplicar muito bem. Ó, descobri a América, hein? Que bom ter essa conversa, né? É que é muita coisa, é muita informação, né? A gente acaba se perdendo. Então, isso é uma informação excelente. Gente, então, aí, olha, quem está a fim de conseguir uma bolsa de estudo e seguir carreira. Eu queria só falar um pouquinho. A gente já falou dessa vantagem do visto do F1. Você tem algumas escolas específicas para determinada faculdade, então vamos dizer que ele queira ir para Harvard, vamos dizer, sei lá. Existe alguma escola que vai direcionar, vai ter foco para aplicação para uma MIT, sei lá, eu não sei se Massachusetts, vai voltar só para as faculdades de lá ou não? Existe isso? Existe. Mesmo, né? Existe, porque essas universidades, Harvard, Yale, Brown, qualquer outra Ivy League, são universidades muito bem ranqueadas. Como elas mantêm o ranking alto? Com alunos que vieram de escolas bem ranqueadas. Então, o aluno que for para uma high school
que tenha um ranking alto, ele tem mais chance de entrar nessas universidades, porque a Harvard precisa de alunos, só para vocês terem uma ideia do ranking, o máximo do ranking é A+. Então, eles são A menos, B mais, B e assim por diante. Então, essas universidades são todas A mais. Para eles, é interessante recrutar alunos que vieram de escolas A mais também, porque eles mantêm o ranking da universidade. Eles não querem que o ranking caia. Então, para eles, isso é muito importante. Então, ir para uma escola A mais no ranking trará um pouco mais de facilidade para que ele entre nessas universidades. É claro, existe todo um processo. Não é simples e é por isso que o conselheiro vocacional é importante, porque ele sabe exatamente o que é interessante para Harvard. Então, para Harvard pode ser que você escolher a matéria X em vez da Y é mais interessante. Se você não tiver o conselheiro vocacional, você não vai saber disso. Você pode escolher a Y sem querer, sem saber, né? Então, o conselheiro vai saber quais tipos de atividades extracurriculares são interessantes. Quanto você precisa tirar no seu SAT, que tipo de trabalho comunitário Harvard verá com bons olhos. Então, essas escolas, existem escolas que são mais preparadas para a Ivy League, e quanto maior a dificuldade ali da universidade que o aluno quer entrar, o interessante é focar em escolas que tenham um ranking mais alto, né? Mas o mais importante é ter a preparação para a universidade. Então, aquele plano de estudos personalizado que eu comentei, entra aí, né? Então, o conselheiro ele vai traçar esse plano de estudos de acordo com isso, a grade curricular será montada de acordo com isso. Perfeito, foi super explicativo. Eu queria só que você falasse um pouquinho sobre o Mini High School. Legal. O Mini High School é um programa muito legal, que é feito agora no final do ano, né? Que é as nossas férias de verão, que seria as férias de inverno, né? E aí eu queria saber o que você tem para me contar, para a gente poder estar aplicando isso com os estudantes. Legal. O Mini High School ele é um programa de férias, então ele acontece nas férias de janeiro. E por que janeiro? Porque nós aqui no Brasil não temos aulas, estamos de férias, mas o americano não. O americano está tendo aulas normalmente. Então ele funciona muito bem para aquele aluno no Brasil que não quer perder aulas aqui. Então muitas vezes o aluno... Não, eu quero me preparar para o Enem, ou eu quero me formar no Brasil, não queria fazer um programa de longa duração, mas não quero deixar de ter a experiência do high school. Então, o Mini High School ele tem duração aí de 1 mês, o aluno viaja no início do mês de janeiro, volta no final do mês e em fevereiro começa as aulas normalmente aqui no Brasil. Então, ele faz esse programa de férias dentro dessas high schools, com 90% de alunos americanos, e a vantagem é que ele não precisa estudar aquelas 5 matérias obrigatórias que a gente comentou, porque ele não vai perder aulas aqui. Então, eles geralmente estudam de 5 a 7 matérias de uma maneira muito mais flexível. Então, não precisa necessariamente focar em matemática, ciências, geografia. É possível escolher outras matérias mais relevantes do interesse do aluno, de repente focar em várias opções de carreiras que quer seguir. Dá para jogar o esporte, participar das atividades extracurriculares. Então, ele é um programa de high school de curta duração, né? Eu acho que ele funciona muito bem para esse perfil de aluno que quer ter a experiência de high school sem ficar um tempo longo fora, mas também para aquele aluno que ainda não sabe se dá conta de ficar um semestre, um ano, ainda estou inseguro, ou a família aqui no Brasil ainda não se sente confortável, ele pode fazer esse test drive, né? Então a gente chama de test drive. Test drive, exatamente. A gente chama de test drive, então ele vê se ele gosta, porque essa experiência é realmente um high school, né? Então ele realmente vai ver no dia a dia como é que é, e se ele tiver interesse em estender o programa e ficar o semestre inteiro, ele pode, porque ele já embarca com visto de estudante. Então, nesse caso, é só ficar, nem precisa voltar, né? E alguns voltam para embarcar novamente em agosto, então existe essa possibilidade também. Mas esse ano tivemos alguns alunos que estenderam, nem era a intenção, na verdade, eles viajaram para ficar um mês, mas amaram e ali no meio do mês falaram para os pais, eu não quero voltar. E aí o pai só pagou a diferença aqui para o semestre letivo e ele ficou. Então também funciona como esse test drive, é incrível.
E aí a preparação é a mesma, o application é a mesma coisa, o teste de inglês é igualzinho. Você vai fazer como se fosse high school, só que com curta duração e sem obrigação das matérias, é isso? Exatamente. E diferente de outros programas de férias, né, aqui o aluno realmente vai viver com nativos, né? Existem vários outros programas de férias que são incríveis também, mas geralmente ou o aluno sai com um grupo de brasileiros daqui do Brasil, ou vai estudar numa escola que só tem alunos intercambistas, o que é ótimo também, mas a nossa proposta é outra, é que ele realmente estude com americanos, então ele vai entrar na cultura americana de fato. Né? Então, é basicamente um programa de high school com esses pequenos detalhes. Então, ele funciona como um programa de férias, um programa de curta duração. Vocês dizem mini, mas eu digo um grande. É um grande high school. Essa é mini porque é pouco tempo, é só 4 semanas. Porque ele é curtinho. Né? Tem algum programa que você pode fazer 8 semanas, não tem também? Algumas escolas que permitem mais que 4, né? Tem sim, 8, 12, né? Algumas aceitam 8, e aí seria janeiro e fevereiro, mas aí a gente precisa que a escola aqui do Brasil autorize que ele perca algumas aulas, porque talvez ele perca algumas aulas em fevereiro. Né? A gente teve sim 2 ou 3 alunos esse ano que fizeram esse programa, então depende de quando voltam as aulas aqui no Brasil. Né? Algumas vezes voltam só depois do carnaval, o carnaval esse ano foi no final do mês de fevereiro, então foi possível encaixar essa duração também, né? E dá para aceitar alunos já formados nesse programa. Então, o aluno que se formou em dezembro, no terceiro colegial, e quiser fazer esse programa em janeiro, ele pode. Perfeito. Nossa, isso aí é ótimo também. Mais um descobrimento da América, Andréa. Olha, eu queria saber se o pessoal tem dúvida, tá todo mundo ouvindo as perguntas, como é que estão aí, pessoal? Vocês estão querendo saber mais alguma informação? Eu tô com a minha cola aqui, eu vou até ver minha cola de novo, André, mas a minha Vê cola, se tem mais alguma coisa. eu acho que foi todas. Você foi falando muito, eu tinha várias, só que você foi perfeita ali. Já fui falando, fui atropelando Você tudo. foi falando tudo, não atropelou nada, não. Ah, tem alguma viagem? Agora não está na minha lista, mas eu quero perguntar. Peraí, só que eu estou apertando aqui errado, só um minutinho. Uhum. Existem viagens que o pessoal faz durante o ano ou o semestre letivo? A escola vai pegar uns dias e os intercambistas, por exemplo, sei lá, uma viagem para a escola, óbvio que é extra, não vai estar incluso, né? Mas é possível que isso aconteça? Sim, geralmente acontece nos breaks, que a gente comentou mesmo. Então, Somente nos breaks, tá, ok. Geralmente, sim. Pode ser que tenha alguma excursão de final de semana, por exemplo, passar uma noite esquiando, por exemplo. Então, existem atividades extras que a escola oferece, excursões na região. Então, sim, na verdade, essa parte de passeios faz parte do programa de high school, é super importante. Então, muitas vezes os alunos, a escola promove, ou eles fazem com a casa de família, ou até mesmo os alunos, os adolescentes, você sabe como eles são, eles já se unem, eles se juntam e falam, a gente quer ir num parque de diversões. E aí eles organizam direto, por exemplo, com uma casa de família e vai um adulto junto. Então, sim, eles fazem bastante atividade também. É isso que eu ia te perguntar. Sozinho eles não podem fazer isso, eles têm que ter sempre acompanhamento de um adulto, né? Sim, esse tipo de atividade que por exemplo, vai para São Francisco, vai para Chicago, precisa ter um adulto. São cidades grandes, então é importante ter um adulto. Existem outras atividades, como um cinema, um boliche, um sorvete, restaurante, que é possível ir sozinho, não tem problema, desde que a casa de família esteja avisada, ou o pessoal do boarding, né, com o horário que vai voltar, eles têm horário máximo que eles precisam estar na acomodação, com quem vai. Então é mais ou menos igual a gente faz com os nossos pais aqui, né? Olha, mãe, tô indo lá no cinema com a fulaninha e eu vou voltar a tal horário e a minha sessão é tal horário. Então é mais ou menos a mesma ideia. Então eles podem sim passear, tem essa liberdade, só que se forem para algo maior, uma cidade grande, precisa ter um adulto acompanhando. Tem que ter um adulto. Olha, você Sim. foi ótima. A gente respondeu todas as perguntas, as dúvidas que a gente tinha e que eu sei que tem estudante aqui que é a dúvida que eu tinha, que a gente acaba conversando e vai anotando no dia a dia. Não sei se alguém quiser mais falar alguma coisa, se tiver alguma pergunta, aproveita que a Andréia está aqui, a gente tem que aproveitar a oportunidade, né, Andréia? Aí eu coloquei isso aqui. Peraí.
Bom, se surgirem dúvidas depois também, estamos aí à disposição, né? Você vai Olha, deixar a live salva por 24 horas? vou deixar salva e as pessoas acabam Tá, tendo dúvida e a gente acaba conversando durante a manhã, durante esse dia todo. Eu com queria certeza. super agradecer você, a sua agenda, eu sei que é bastante concorrida. Muito, ó, deixa eu ver aqui as pessoas que estão em intercâmbio hoje, como está sendo? Não sei porque eu perdi um pouco do começo. O pessoal tá lá A ainda ou já gente, voltou? a gente tem os dois casos, tá? Na verdade, foi as famílias aqui no Brasil que decidiram o que elas gostariam de fazer. Então, ficou bem a critério de cada família. Então, temos alunos que voltaram para o Brasil e estão fazendo aula online, e outros que ficaram lá também estão fazendo aula online, mas ficaram lá na casa de família ou no boarding. Então, nós tivemos as duas situações. A tendência é que tudo reabra normalmente em agosto. Então, na verdade, nós já estamos recebendo e-mail das escolas, até com guia, guidelines que eles chamam, né, coordenadas de como será essa reabertura. Terá algumas mudanças, né, claro, muito provável em questão do tamanho das turmas, para evitar aglomerações. A gente ainda não sabe exatamente como vai ser, nem aqui no Brasil, né? Ainda é uma incógnita. Mas, assim, a tendência é que tudo dê certo. Como a gente comentou no início da live, tem muitos países reabrindo, alguns já estão vendo de reabrir fronteira, então dedos cruzados que vai dar tudo certo em breve. Ó, só vou tirar uma dúvida. Então, eu falei com uma mãe hoje e ela estava interessada em janeiro. Eu falei que em Uhum. agosto eu tinha minhas dúvidas, a gente não sabe como é que vai acontecer, até por conta de visto, de tudo. Mas que Uhum. janeiro as coisas. Olha, eu não estou errada, janeiro já vai estar ok, né? O que que você acha? Eu acho muito improvável não estar ok para janeiro. Nós já estamos, eu acho muito improvável. Na verdade, a tendência é que mesmo agosto reabra, mas é como você falou, a gente também não sabe, né? Pode ser que tudo reabra e ter que fechar de novo. Então, assim, a gente também fica de mãos atadas. Mas para janeiro eu acho bem difícil não estar tudo bem. Nós estamos fazendo matrículas para janeiro porque justamente tem muitos pais que estão preferindo fazer para janeiro por estar mais seguro, mas tem mais tempo, até lá dá para tirar visto, dá para fazer documentação. Então, até agosto do ano que vem, nós já estamos fazendo também. Então, quem tiver interesse, já dá para fazer a matrícula e começar desde já. Giovana sabe, o processo de matrícula do high school, ele tem muitas etapas. Ele não é difícil, mas ele é demoradinho, então uma coisa depende da outra, precisa fazer uma coisa para depois fazer outra, não dá para fazer tudo de uma vez. E então o legal realmente para quem quiser embarcar em janeiro é começar agora, de qualquer maneira. Agora é o momento. Então, Andréia, você É. falou tudo. Foi ótimo. Olha, coração para você. Você, muito obrigada, viu, por estar Muito obrigada, Giovana. participando. Um beijo. Olha, qualquer dúvida eu vou te ligar e vocês me liguem também, tá bom? Isso, qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito Obrigada. obrigada.